sai de uma vida intrauterina totalmente senestésica, não quer dizer que não influenciada, né? Porque já está em relação e já pode ter marcas minêmicas, memórias. Nos estudos ainda muito pouco, né? Disse que é somente que é mais nos 3 últimos meses, né? Primeiro contato, então, o que acontece? O bebê sai de um ambiente total aquático, e é isso que a gente até falou na última aula, que é quase uma sensação oceânica. Aquilo que no oceano a gente está misturado com a gente, é meio oceano, né? Então, o bebê sai desta vivência oceânica para uma vivência terrestre. E a primeira dor, a primeira sensação de transição é a respiração, tá? É a entrada do arzinho. E aí a gente diz de algo que também pode entrar junto com este arzinho, que é o que o Vitor fala de sensação cósmica, que, né, de forma muito empírica ainda, né, que junto com este arzinho já vai vendo coisas do externo, climas. Vamos pensar um bebezinho, eu acho bacana esse exemplo, que nasce num contexto e que a primeira respiração dele é um contexto ali de muita falta, ou vamos pensar num contexto de guerra, num contexto, sabe? Num contexto, esta respiração, de certa forma, vamos pensar empiricamente, já vem um clima ali já de começo. Vamos lá, e aí o maior contato não é com o externo nesta fase, ainda é com o interno. Então, o que a criança vai sentir mais é o que está acontecendo dentro dela, é o interoceptivo. Depois vai ter o esteroceptivo, que é o que está acontecendo do ponto de vista dos sentidos, que vai desenvolver depois, e o proprioceptivo, que é o que está acontecendo do ponto de vista de articulação, de movimentos. Mas nesse primeiro momento é o interno, é de vísceras, o maior contato. Tanto é que, se tiver com a barriguinha cheia, vai estar tranquilo, né? As mamães sábias sempre dizem isso, as vovós mais ainda, né? E isso é muito real, gente. Um bebê que está desconfortável, alguma coisa não está bem, né? E aí é bacana a pedagogia atual que vai dizer algo muito importante. Precisou, atenda. Bebê não sabe esperar. E aí, gente, eu sinto muito, porque eu tive meus filhos há 2 décadas atrás. Não era essa pedagogia. Hoje eu acho bonito quando as mamães dizem: ai, meu bebê, meu filho ainda está na cama. Quando eu tive o meu bebê 2 décadas atrás, o que a gente falava-se mais era deixa na caminha para ele ir aprendendo e tal, mas ele ainda não tem condição disso. Enfim, então a gente tem evoluído muito nisso, né? Enquanto psicólogos diziam, tira o bebê da cama, hoje eles dizem, deixa até que o bebê possa sair da cama, até que ele possa ir desgrudando de forma gradativa, carinhosa, suave, né? Então a gente evoluiu muito. Queria ter mais, mas agora meu computador aqui não permite mais. Mas a gente pode sim, né, Natália? Quem sabe, como vovó, daqui um pouco, podendo dizer, faça diferente, faça suave, faça com carinho. Ele ainda não tem condição de esperar. E aí o Vitor fala que no caso dos gêmeos, eles já nascem com uma defasagem, porque no caso dos gêmeos eles vão ter que esperar 2, né? É 2. Então já tem essa marca de ter que esperar antes de ter condição para tal, antes dele ter até condição neurológica para isso, né? E sem falar dos bebezinhos que, do ponto de vista biológico, fisiológico, vão acontecendo surpresas aí, né? E que tem que, às vezes, ficar numa incubadora, ou que tem que ficar, né, numa UTI. Então, já é uma impressão de que não pode ser controlado, não pode ser feito de forma suave. Então, pode deixar marcas? Talvez, mas isto pode tudo ser revisto durante a construção deste núcleo, né? Deste primeiro núcleo. Mas é claro que a gente pensa que já tem aí algumas marcas, né?
Ok? Vamos lá, então, desenvolvimento inicial. Ainda, tá? A boca o grande órgão, no primeiro momento, que vai fazer essa separação para o bebê do que é dentro e do que é fora. E aí, como a Natália falou muito na última aula, achei bem legal, não importa se é mamadeira ou se é seio, tá? Não importa. Não se importa se é o papai, a vovó, a babá, importa quem está fazendo, se está fazendo de forma carinhosa, tranquila. E mais uma coisa também, de vez em quando, uma ansiedade, um medo, um choro durante a amamentação, que o peito está todo dolorido, está tudo bem. O que vai trazer marcas? O que for constante, um clima constante, uma situação constante. Isso vai trazer marca no momento que a criança vai estar separando o que é dentro e o que é fora. O bebê fica num binômio aí de quietude e inquietude nessa fase, né? E a inquietude normalmente vai acontecer pelo somático, que é a fome. O sono, como eu falei antes, volta para o senestésico. E aí acontece algo muito legal nas mamadas, não é, gente? A mamada, ele está ali, olhando para a mamãe, todo acordadinho, ou para a babá, ou para o papai. Então, este é o momento que o bebê já começa a ter uma relação com o externo, é nas mamadas, que ele está ativo. Já a fome vai trazer atenção. E no primeiro mês, o reconhecimento é muito pelo interno. Primeiro mês. O bebê só dorme, né? Chega em casa, se tiver tudo bem, ele está dormindo. Primeiro mês, né? Hoje as mamães se permitem a dizerem, não venham visitar. E eu acho que estão certas, né? Porque o bebê precisa dormir, a mãe precisa descansar. Claro, cada mãe faz do seu jeito. Mas eu tenho uma sobrinha que acabou de ter um bebê, uma sobrinha jovem, e ela proibiu todo mundo. Imagina as vovó, né? E aí só podia ver o bebê por vídeo, sabe? Eu falei, tem razão, né? Deixa o bebê. Agora ele precisa dormir. Né? Não precisa de ninguém que toque, não. Ele precisa dormir em barriguinha cheia, dormir em barriguinha cheia. E agora ela já está permitindo, mas eu acho que agora ela já está no terceiro mês. Então, né, a gente vê uma mudança muito grande aí nesta relação das mães com os bebês. Então, primeiro mês, o reconhecimento do externo ou da atenção é pelo visceral, pelo estômago. Já no segundo mês, já tem algo muito interessante. No primeiro mês, se você der o mamazinho no copinho, lá no berçário, ou na mamadeira, ou no bico do peito, não vai fazer diferença. Se for com todo o cuidado daquele estômago pequenininho, daquele aparelho, né, se adaptando àquilo que até então não existia. Agora, no segundo mês, não. Segundo mês, põe o bebê no bico, ele pode estar chorando. Antes de vir o leite, ele já calma. Ou na mamadeira, não é verdade? Quem é mamãe aí? Então, o que acontece? No segundo mês, já acontece algo que não é só visceral. Já acontece algo, opa, algo acontece aqui e algo de fora vem para me acalmar, para tirar a atenção. Tá? Então, agora, esta tensão, né, ela sim, no primeiro mês, ela é aliviada com o leitinho, só que junto com o leitinho vem outras coisas, né? Vem climas. E isso é muito importante no desenvolvimento do núcleo do eu. Os climas que vêm junto, tá? Então, junto com o leite, o que pode vir? Ansiedade, medo, pode vir insegurança, pode vir tanta coisa. E vem, e aí, de novo, vai trazer uma marca minêmica para esse bebê de que quando eu recebo algo de fora, vem um clima difícil junto, quando isso for constante, que são os climas inibidores. O que seria um clima facilitador? Esse bebê ser atendido na necessidade dele, né? Dentro
de uma situação tranquila na maior parte do tempo, não toda, né? Então, vamos pensar uma mãe ansiosa, que de repente vem a tensão do bebê, né? Ele está com fome. E aí ela vai lá e dá mamar. E aí esse bebê, ela pega e dá mamar de novo, acha que não está bom. E esse bebê não vomita. Entende? Assim, não é. Então, essa conexão desta cuidadora com este bebê nessa primeira fase é muito importante para ele, porque aí se isso aconteceu de forma ansiosa, que ela deu mais até ele vomitar, vai ficar um registro, e se isso for constante, pode ficar um registro de desconforto, de clima inibitório, junto com este alívio da tensão. E aí a gente vai falar assim, ó, incorporação do mundo externo para o interno pode trazer satisfação ou insatisfação, e a descarga tensional completa leva à ansiedade. E o que acontece? Lembra lá de trás que a gente falou do caos e da indiferenciação? Para diferenciação e organização, o clima inibitório ele vai impedir que aquilo se organize de forma completa, sabe? O que é da mente, o que é do corpo e o que é do ambiente. Vai criar bolsões ali com conteúdos desorganizados e caóticos. Tá? Então, o clima inibitório no desenvolvimento do núcleo do eu vai implicar nisso. Então, vamos lá. Incorporação e climas afetivos. Agora, a gente vai focar nestes climas que podem facilitar a organização daquele gráfico, daquele modelo psicossomático de ingeridor, ou os climas que podem dificultar. Então, olha só, junto com o alimento, vai ter o toque, vai ter o ambiente, né? Vai ter tudo isso que vai vir junto com o leitinho. Climas afetivos captados principalmente da mãe ou pai cuidadora, ou cuidador durante a amamentação. O que teremos de facilitadores? Aceitação, carinho, né? O tempo do bebê tem que ser no tempo dele nesse momento, porque cada bebê é único. Tem bebê que talvez vai mamar a cada meia hora, agora eu não lembro muito do tempo, mas o outro que está na mamadeira vai demorar mais. Cada bebê é único. De repente, aquela rigidez, eu vou dar o mamar a cada 30 minutos, vou marcar no relógio. Não é o tempo do bebê, essa rigidez. A gente precisa ir no tempo dele. Inibitórios, hostilidade, medo, ansiedade exagerada, rigidez exagerada. E aí, um gráfico só para a gente concluir um pouco dessa parte. Climas facilitadores, então, a descarga daquela tensão no ingeridor vindo muito pelo vazio, pela fome, vai fazer o quê? Que o psiquismo passe do caótico e indiferenciado para o organizado e diferenciado. Eu pus em amarelo que é tensão. Ó. Climas inibidores, vamos pensar, constantes, vai trazer uma descarga da tensão incompleta. Dizer, eu tenho uma fome, eu tenho um desconforto, embora eu tenha sido alimentado, junto com ele veio climas inibidores, logo a tensão não foi descarregada de forma completa. O que causa um psiquismo indiferenciado? É um caos junto com a organização e diferenciação. E qual a sensação que isso vai trazer, falando de forma didática e simplificando um pouco? Uma falta estrutural, porque era algo que tinha que acontecer. Está no protocolo genético, entre aspas, não só genético da espécie, né? Que isso aconteça. Sensação de vazio, ou seja, aquela sensação de que algo tem que acontecer e não acontece. Então, quando a gente recebe essas pessoas, vamos pensar que tiveram um impacto maior no desenvolvimento, climas inibidores mais constantes na fase de 0 a 3 meses, que vão funcionar mais como ingeridoras na vida. O que isso quer dizer?
quer dizer que elas vão jogar para o outro esta função de sanar as necessidades dela. Por quê? Porque ela não vai conseguir fazer completamente por ela. Porque quando ela for fazer, ela vai acionar isso. Ela vai acionar todo o desconforto que vem junto com este mecanismo de buscar a saciedade a partir do dar para si mesmo ou para o outro, ou até receber do outro. Então, por isso que ele vai delegar. Por isso que tem algumas coisas que a Natália vai dizer, que é como a gente se sente diante de uma pessoa que funciona com estas características. O que ele solicita para o externo? E por que ele é um interno insatisfeito? Não é ele. Não, vamos dizer, é ele, mas assim, não é porque ele quer, é porque está ligado a isso. É base. Vamos pensar, é o programa dele que foi organizado desta forma, com essa insatisfação crônica. E não é assim nós estarmos insatisfeitos de vez em quando. Não. É aquela pessoa que está sempre insatisfeita. Não importa o que ganha, não importa o que faça, sempre coloca a satisfação lá longe, porque, de fato, talvez intuitivamente ela saiba, não do ponto de vista mental, que nunca vai conseguir, que é algo lá de trás. E que, de fato, só ela, não o outro vai conseguir, de fato, compreender, reelaborar isso, fazer novas conexões neurológicas, tá? Vamos lá, então. Voltando para a parte neurológica. O somático, então, ligação entre estômago, boca, laringe, esôfago, ligado à ingestão de alimentos. Vai estar acontecendo principalmente nesse primeiro 0 a 3 meses. Como que conecta o psicossomático? Do que vem junto, do que vai vindo de fora para diminuir aquela tensão que acontece no bebê. O psicológico é o que vai acontecer depois, do ponto de vista daquela grande fase de incorporação, de construção do conceito de identidade. Então, o comer psicológico depois, por uma base com este registro de insatisfação, pode ser um comer psicológico que nunca satisfaça em relação a afetos, sentimentos, experiências de vida, percepção, tá? Finalização do modelo de ingeridor. O que marca que o bebezinho, né, passou desta primeira fase? Porque a gente fala 0 a 3 meses de forma didática. O que acontece que a gente pode entender? Bom, construiu esse primeiro modelinho psicossomático. A delimitação oral, o que é isso? Ai, aquele sorrisinho gostoso que o bebê dá quando vê a gente. E vocês que são mães fresquinhas sabem, às vezes com 2 mesinhos, o bebê vê a gente já. Então, já está acontecendo essa finalização do modelo. É o que para Spitz ele chama de signo sorriso. Que é, para o Spitz, o primeiro organizador do desenvolvimento psicológico. Então, nessa fase, é como se o bebê já soubesse que tem alguém ali, né, que vem e faz o que ele quer. Vem e faz. Então, quando aquele que vem e faz o que ele precisa aparece, ele já abre um sorrisão. Então, já não é uma coisa só. Bebê é ele e o mundo. E aí acontece algo muito importante, que é a aura do ingeridor, que é aquele bebê, gente, que ninguém consegue não olhar, sabe? Ele capta, ele puxa, a gente fica meio seduzido pelaquela pelezinha, pelaquela gostosura do bebê desta fase. Então, acontece algo do bebê por fora também. Então, já é uma inter-relação. Não é só o bebê totalmente na mão do fora. A gente também fica um pouco na mão dele. É aquela história que dá vontade de
de morder, dá vontade de pegar, dá vontade de tocar. Então, isso é a finalização do modelo de ingeridor. E aí eu vou lembrar, gente, eu sempre lembro de uma historinha muito engraçada. Isso aconteceu há 20 anos. O meu bebê, aquelas consultas iniciais, e era num posto de saúde que eu fui levar ele para fazer vacina. E era assim, pequenininho. Aí tinha uma senhorinha lá sentada. Aí ela disse assim: nossa, que bebê gostoso, dá uma vontade de comer. Aí ela disse: daí cresce, vira adolescente, e a gente dessa, por que não comi? No sentido, sabe, que de tocar, né? Quando a gente tem irmãozinho em casa, é isso, os bebês, os irmãozinhos vão lá, toca, pega, né? Então a senhorinha foi muito engraçada naquele. Aí, quando meus filhos viraram adolescente, naquela fase difícil, eu pensei, ai, ela tinha razão, ela tinha razão. Brincadeiras à parte. Então, é o momento que o incorporar psicológico já não fica tão ligado ao fisiológico, tá? Porque já tem essa relação da gente com ele e dele com a gente, né? O sorrisinho. Então, esse é o final do modelo de ingeridor.